Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, amada igreja, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Eu quero compartilhar um texto, amados, da palavra de Deus que está no livro do profeta Abacuque, um profeta de Deus, a qual viu o sobrenatural de Deus, contemplou a glória de Deus, contemplou a face do Senhor, contemplou aquilo que Deus expôs a ele como confronto, para que ele entendesse que Deus está, sim, no pleno controle de todas as coisas. O livro do profeta Abacuque começa com um clamor a Deus e dizendo algumas palavras a Deus que estava no coração do profeta Abacuque. O profeta Abacuque estava vivendo na sua dimensão algo extremo, algo extremamente abalável, ou seja, estava abalada a sua estrutura emocional, física e espiritual. Ele estava vendo o povo de Judá vivendo na iniquidade. E o povo de Judá, aqueles judeus que estavam vivendo na iniquidade, no pecado, na idolatria, ele não compreendia como poderiam estar vivendo daquela forma depois de tudo que Deus mostrou e fez na trajetória através do seu Filho aqui na terra e através de tudo que Deus falou àqueles homens. Agora, no Antigo Testamento, não com Jesus, mas face a face, Deus proclamando através dos seus profetas, Deus falando com os seus profetas face a face, ensinando o seu povo, dando direção ao seu povo. O profeta Abacuque, no início, fala por que o Senhor ele faz uma petição, um clamor e extravasa diante de Deus aquilo que ele estava vivendo e aquilo que ele pensou que Deus não estivesse vendo e não fosse se manifestar. Deus, como pode, o Senhor que tudo vê, o que tudo sabe, compartilhar ou consentir que este povo esteja vivendo dessa maneira? Da mesma forma, eu e você, que olhamos para o Brasil, Abacuque estava olhando para esta nação. Olhamos para o Brasil e falamos, Deus, como pode este país, esta nação ser tão corrupta e tão severa, tão extrema com os pobres, aniquilando as famílias? Amados, não é o Brasil. A nação é uma nação. Homens são homens. Homens foram instituídos para governar uma nação, governar sobre a terra, sobre animais, sobre coisas, não sobre homens. Por isso, na instituição, quando foi instituído Saul como rei de Israel, o próprio Deus era o rei deles, deveria ser o rei da nação e de todos os povos. Que bom seria se fosse dessa forma, mas o homem, eu e você, optamos por um outro homem governar sobre nós. Talvez alguns pensem, mas se não houvessem homens, seria um caos, seria tudo perdido, seria corrupção para todo lado. E quando tem homens governando sobre homens, como está? Não está um caos, não está uma corrupção extrema, a qual nós vimos no decorrer de 2 anos aqui, coisas sobre coisas, aparece uma coisa e tiram outra e colocam outra, e uma já se passou, nem foi resolvida, já aparece outra. É assim, amados. Essa é a trajetória que o Brasil está vivendo e a trajetória que Abacuque estava vivendo, vendo a iniquidade do povo de Judá e clamou a Deus e falou que Deus não estava vendo isso. E de repente Deus estava calado, como nós estamos às vezes preocupados. Deus, por que o Senhor não se manifesta e não fala? Abacuque ouviu a resposta de Deus e a resposta não foi a que ele queria ouvir. Talvez eu e você estamos clamando a Deus querendo uma resposta e talvez Ele queira nos declarar ou declare outra, a qual nós não estamos preparados, como Abacuque não estava preparado. Deus declara a Abacuque, eis que levanto o povo babilônio, os caldeus, contra Judá. Para que vocês entendam que este povo sanguinário, este povo absurdamente que confronta a minha verdade, a minha palavra e que adora outros deuses e que não sou eu. Eu consigo enxergar através do livro de Abacuque, amados, o que o Brasil está vivendo. Porque o que o Brasil está vivendo são pessoas no governo, são pessoas nos estados, na nação toda, em municípios que estão vivendo a idolatria de acreditar não somente em Deus,
como aqui o povo de Judá estava vivendo agora. Vivendo as suas falsas doutrinas, a sua idolatria, as suas contendas, a sua iniquidade, esquecendo do que Deus poderoso fez à nação de Israel, esquecendo que o poderoso Deus livrou eles das mãos dos inimigos por várias vezes, esquecendo que eles eram um povo escolhido. Agora, o Brasil, como a nação de Judá, agora vivendo esta iniquidade, imperfeição, a qual alguns homens, alguns estados, caminham de joelhos, caminham se autoflagelando, pedindo para que uma estátua possa fazer algo a eles. Como pode eu e você clamarmos a Deus quando nós não interpretamos isso? A palavra de Deus diz que maldito é aquele que clama, ou que pede, ou que se prostra diante de uma imagem feita pela mão de homem, seja de ouro, de prata, de bronze, seja do que for, de madeira. Amados, Deus está olhando sim para a nação brasileira, mas nós precisamos entender, como Abacuque não entendia, o profeta, que esta nação precisa se render ao Senhor. A idolatria tem que ser rasgada, rompida, para que a nação brasileira se entregue ao Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos, para que Ele possa proclamar a sua verdade e a sua justiça em tempo oportuno. Porque se a nação brasileira e os governantes dessa nação não se renderem ao Senhor, amados, certamente Deus ouvirá a voz dos justos que estão clamando pela justiça de Deus nessa nação. E se a justiça de Deus, que não tarda, se a justiça de Deus, que é precisa, poderosa, vier sobre nós, amados, ai de nós que estivermos na iniquidade. E aqueles que também não estão, a consequência dos demais estarem em iniquidade, provarão disso também, como o profeta Abacuque provou, das poderosas mãos de Deus, fazendo com que uma nação que não respeitava a Deus, que não honrava a Deus, os caldeus, os babilônios, entrassem e fizessem um estrago naquela nação. Agora, no capítulo 2, no capítulo 3, Abacuque faz uma oração de entrega e uma oração poderosa diante da face do Senhor. Depois de tudo aquilo que Deus foi declarando a ele, falando, olha, você está clamando a mim e não entende o que está acontecendo na vossa nação. E não entende que eu preciso fazer algo para que todos entendam que eu sou o Senhor. Eu sou que estabelece todas as coisas. O eu sou que estabelece todas as coisas, diz o Senhor, é Senhor sobre céus e sobre terra. Quem dirá sobre o Brasil? Por isso, amados, se nós como igreja orarmos ao Senhor, clamando pela sua graça e a sua misericórdia pela nação brasileira, pelos governantes desta nação que se corromperam através dos tempos, pelas alianças que fizeram e pelas palavras que declaram, palavras de derrota, palavras de morte, usurpação de tudo que é lícito e tudo que é perfeito, uma terra fértil, uma terra boa de se morar, onde o melhor do fruto dessa terra vai para fora, e pessoas aqui padecendo por fome. Como pode um país tão rico e com solo tão fértil passar por esta calamidade onde muitos passam por fome? Isso é iniquidade, isso é idolatria, isso é afastar-se de Deus, porque se nós nos rendêssemos a Deus, o único Deus, o Deus soberano sobre céus e terra, certamente a nossa nação seria diferente. E digo mais, amados, se o futuro governante dessa nação não se render a Deus, teremos consequências drásticas da mesma forma que tivemos até agora. Pode ter algumas coisas que sejam corretas e certas, mas se não tivermos um homem ou uma mulher temente ao Senhor, as coisas acontecem da mesma forma. Por isso, é preciso que um homem com o coração zeloso ore ao Senhor, declare ao Senhor, como no final da oração de Abacuque ele fala, a partir do versículo 16. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos me vacilaram.
pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E no versículo 17 ele diz, no 16 ele entende o que o Senhor falou que precisava ser feito. Ele reconhece. E olha o que ele diz no 17, que coisa tremenda. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu vou repetir o versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternadamente. Que coisa tremenda. Amados, quando esta palavra, esta declaração através de oração de Abacuque, ele está dizendo, Senhor, mesmo que tu faça tudo isso que está fazendo, mesmo que não haja mais fruto na videira, mesmo que os gados não estejam mais nos currais, mesmo que os campos não produzam mais mantimentos, eu continuo perseverando no Senhor, porque no momento oportuno o Senhor fará prodígios e maravilhas. Amados, você que está ouvindo, você que é cristão, você que teme a Deus, até você que não teme, reconheça a sua pequenez diante de um Deus soberano e poderoso que pode mudar a história da nação brasileira. Nós, como igreja, amados, eu tenho orado como pastor em todas as nossas reuniões, clamado para que Deus ajude os governantes dessa nação, para que Deus estabeleça a sua justiça na nação brasileira. Todas as reuniões nós fazemos isso, todas as reuniões. E não me arrependo de disponibilizar 15 a 20 minutos para que a igreja ore pela nação brasileira. Por isso, amados, nós devemos ter temor e tremor diante da palavra e da face do Senhor. Porque se a justiça dele vier, sem que nós estejamos arrependidos, ai de nós, amados. Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. E talvez você que não conhece a Deus deve estar falando, agora o pastor quer nos atemorizar com este Deus que pode fazer coisas. Esse Deus pode fazer coisas e pode consumir a nossa terra, a nossa nação ao pó, através de um sopro, através de um toque do Senhor. Ele pode consumir, exterminar esta nação se ele quisesse. Mas ele não quer, ele nos ama, amado. Por isso ele quer que eu e você nos arrependamos dos nossos maus caminhos. Coloquemos a nossa nação diante da face do Senhor e oremos e clamemos pela nação brasileira. Que eu e você, amados, possamos clamar pela nação, clamar pelos nossos filhos, clamar pelos governantes dessa nação, para que haja governança com justiça, a justiça do Senhor. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra e entenda no íntimo do seu coração e da sua mente, mesmo que você não acredite em Deus, você sabe que essa palavra é verdadeira. Você sabe que isso é verdade, porque não há como acontecer algo sobrenatural se não for através do Senhor. Em nome de Jesus, que você receba esta palavra no temor e no tremor do Senhor. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.